De risco a risco, 5 talentosos tatuadores amadores do interior de São Paulo disputam o primeiro lugar da competição e um grandioso troféu. A cada programa, eles precisam realizar a prova Flash, que dá uma vantagem na prova eliminatória e possui apenas 4 horas de duração, nas quais os artistas precisam desenvolver um tema em uma tatuagem. No final, serão julgados por 3 grandes tatuadores do interior de São Paulo: Bela, Márcio e Florent. Qual participante vai sair melhor? Quem vai levar para casa o workshop profissionalizante da tatuadora Thaís Valente em São Paulo? Fiquem ligados no Risco a Risco. Olá, sejam bem-vindos. Eu sou a Lua e este é o Risco a Risco, um programa feito com tatuadores para pessoas como nós que amamos tatuagem. No programa anterior, vocês ficaram por dentro de como o nosso programa funciona, as provas, as avaliações, mas hoje a competição começa de verdade. Eu tô muito ansiosa para isso, mas nós vamos ter a ajuda dos nossos queridos jurados aqui presentes. E aí, gente, como é que vocês estão? Bom, essa primeira competição foi complicada, né? Muito tenso, né? Todos tensos, mas agora acredito que já vamos seguir uma linha melhor e estar mais tranquilos, por mais que tenha meninas. Bom, eu tô muito ansiosa também, mas eu acho que tem uma galerinha que tá bem mais ansiosa do que eu. Estamos aqui presentes com Felipe, Bento, Léo, Vitória e Fábio. E aí, gente, como que tá a ansiedade de 0 a 10? 1000. 11. Mas pra deixar vocês um pouquinho mais ansiosos, eu vou explicar como vai funcionar a prova Flash de hoje, beleza? Lembrando o pessoal de casa que todos os nossos programas são compostos por 2 provas, certo? Uma prova Flash, que dá uma vantagem pra vocês, que é a de poder escolher quem vocês vão tatuar. E depois, em seguida, a prova eliminatória, que é claro, um deles vai acabar deixando o programa. Mas quem resistir a todas essas etapas e chegar lá no final, vai ganhar, além do troféu Risco a Risco, um prêmio incrível, que é um curso, um workshop em São Paulo de 2 dias com a tatuadora Thaís Valente, certo? Sobre aperfeiçoamento profissional em tatuagem. Cada episódio também tem uma temática que guia as nossas provas. E o tema de hoje é estilos de tatuagem. A prova Flash de hoje, então, vai ser sobre o estilo tribal. Tribal é um estilo bem difícil, assim, tipo, considerando que a gente não tem mais contato com esse estilo, sabe? Tipo, uma coisa que tava na moda antes, não um bagulho que a gente trabalha muito. Eu vou explicar um pouquinho como vai acontecer. Nessa prova, vocês vão ter uma caixinha de madeira que vocês vão ter que decorar com um desenho no estilo tribal. E aí vocês vão ter meia hora pra fazer isso. E vai vencer quem, na opinião dos jurados, fizer o desenho que mais se encaixa na temática. Fiquei muito surpresa. Eu fiquei tipo, mano, nunca fiz tribal, não tenho nenhuma referência agora de tribal. A gente não podia ver referências também. Tribal eu não acho uma coisa tão difícil de fazer. Eu já fiz uma tatuagem tribal, então eu senti que eu tinha uma certa experiência como fazer uma composição tribal. Então, eu espero que vocês tenham acordado muito criativos. Boa sorte e vamos pra prova? Vamos. Gente, preparados para começar a prova? Vamos que vamos. Lembrando que vocês vão ter meia hora, certo? Então, no 3, hein? 1, 2, 3, valendo!
tribal é um tema bem antigo, né? Então o pessoal aí, todos são tatuadores iniciantes, né? É um tema que não tá na moda, então eles desconheciam, né? Meu nome é Felipe Ushimura, eu tenho 19 anos. Eu nasci na cidade de Saitama, no Japão. Vim para São Paulo quando era bebê. Cresci em São Paulo e vim para Bauru fazer faculdade de design na Unesp. E nesse meio tempo eu resolvi começar a tatuar, já que desenho era uma coisa que eu curtia bastante. O que eu mais gosto de fazer sem ser tatuagem é jogar videogame, com certeza. Um momento que marcou minha vida. Nossa, peraí. Quando eu me mudei para Bauru, foi um choque de realidade muito grande, um momento que eu senti que eu comecei a viver, ter um antes Bauru e pós Bauru. Eu não sei, desde que eu consigo me lembrar, eu desenho. Roubo a agenda da minha avó e ficava desenhando. Desenhava quando não tinha nada pra fazer, ficava vendo televisão e desenhando, tentando imitar os personagenzinhos. Na minha pré-adolescência, curtia mais histórias em quadrinhos, então eu desenhava quadrinhos bastante. Falando um pouco das minhas tatuagens, eu comecei no finalzinho do ano passado e a primeira tatu que eu fiz foi num amigo meu que mora aqui na Rap. Foi uma pantera tribal que ele resolveu fazer na costela por algum motivo. E tipo, costela dói. E foi a primeira tatu que eu fiz, foram tipo umas 8 horas tatuando. Mas foi 8 horas porque eu ficava parando pra respirar, pra tipo, dar um tempo, pra parar de tremer a mão. Mas no final foi legal. O que eu mais gosto quando eu tatuo alguém é conversar com a pessoa e sobre a ideia da tatuagem. Porque muitas vezes você entende a brisa da pessoa pela tatuagem que ela tá fazendo. Você vê como ela vê o mundo dela, sabe? Quanto ao programa, minhas expectativas são me divertir bastante tipo, na competição. Sendo fã de tatuagem, fã de programa de tatuagem, eu tô bem feliz de estar num desses. E eu espero, real, que eu consiga me sair bem das tatuagens que eu faço e tudo que eu faço. Uma coisa que eu gosto de levar pra minha vida é nunca desistir do que você quer. Às vezes sempre vão ter pessoas que vão falar que você não vai conseguir, é melhor você tentar outra coisa, porque tipo, sendo tatuador, hoje em dia nem tanto, mas as pessoas sofrem preconceito às vezes e você não pode deixar essas coisas te abalarem, o que importa é o que você acha de você mesmo. Gente, já passou metade do tempo da prova, beleza? Okay. Mais 15 minutos. No bloco anterior, nossos participantes conheceram o tema da prova Flash de hoje e começaram a correr contra o tempo para criarem uma caixa no estilo tribal. Mais 5 minutinhos só, beleza? Gente, contagem regressiva em 5, 4, 3, 2, 1. Acabou. Então vamos começar por quem? Vamos, Felipe? Ok. Basicamente minha ideia foi fazer 2 dragões fluindo na tampinha da caixa, eles estão pegando fogo. Eu acho mais fácil você fazer um tribal assim, se você tiver uma imagem definida na sua cabeça que você quer representar. E tentei botar os elementos tribal, que são um negócio fluido com as pontinhas, a ponta mais fina e o meio mais grosso. E é isso que eu fiz. Bacana, gostei do tema ter direcionado, né? Além do tribal, direcionado pro oriental. Achei que ficou bacana, gostei. Eu achei que deu um movimento delicado, assim, gostei de como você resolveu, né? Você ficou mais na tampa, né? Você não trabalhou muito ao redor dela. Ficou bem nítido a ideia do dragão e os elementos que você aplicou ficaram bem interessantes. Obrigado. Vamos
Tudo bom, Bento? E aí? Explica pra gente o que você pensou. Eu não conheço muita coisa de tribal, não conheço quase nada, na verdade. Aí eu segui esse formato que eu conheço um pouquinho, meio que parece arame farpado, que nem a gente tinha falado antes. Ficou bem o tradicional mesmo ali. Bem tradicionalzão mesmo. Eu entrei um pouquinho na caixa, mas mais porque sobrou tempo, sabe? Sim. Bem legal a sobreposição dos elementos. Bacana. Parecem uns chifres também, né? Só queria ter, tipo, mais tempo pra dar mais acabamento, pra ficar mais bonitinho, que ficou bem... Meia hora é pouco, né? Isso aí, legal. Certinho? Parabéns. Obrigado. Pode ir, né? E aí, Léo? Eu fiquei perdido na ideia, na verdade. Eu fui pra ideia assim, imaginei. Um abstrato provavelmente vai ser mais tranquilo de trabalhar. E conforme eu fui desenhando, por não ter um lápis ali, no meio do desenho eu comecei a lembrar de aspecto tribal, que ele tem umas entradas, tanto as pontas para fora quanto para dentro, negativado, né? Só que aí a hora que eu lembrei disso, eu basicamente já tinha tacado todo preto e não tinha como voltar atrás. Porque a caneta não tem como apagar, né? E acabou ficando um ornamento meio perdido. Ficou mais ornamental, alguns elementos do tribal. Sim. Um pouco mais carregado no centro, né? Mas bacana, assim, no geral tá bonito de se ver. Mas acho que se perdeu um pouquinho ali o foco ali, mas... talvez tenha fugido um pouquinho do tema, mas... Ficou meio surrealista. Sim. Eu lembrei que eles... eu não lembro quem era o tatuador, mas ele usava bastante ponta e ele fazia uma linha embaixo, dando um volume, aí eu tentei fazer, tipo, que não era ali que eu tinha que ter colocado a linha e acabei me perdendo na ideia. Porque às vezes não é a nossa pegada, né? É difícil. Mas fez um bom trabalho. Obrigado. Foi difícil? Não, as únicas duas referências que eu tenho de tribal é a tatuagem do Mike Tyson e aquela tatuagem dos anos 2000 no Cox. Eu tentei juntar as duas coisas, fazer o máximo possível das duas coisas e criar um padrão meio que geométrico de encruzilhada. Foi a ideia de um foguinho aqui? Sim. E as primeiras partes foram essas 4 pontas, aí eu só preenchi pra tentar criar um padrão. Bacana. Dá pra ver que você se esforçou pra sair da zona de conforto mesmo, que não é algo fácil. Mas, parabéns. Pra caixinha, eu escolhi fazer um pássaro. Eu também não tenho muita referência de tribal, né? Tenho muita afinidade. Então eu escolhi tentar trazer uma figura mais familiar. Eu escolhi fazer na caixinha para aproveitar o formato da caixa, para fazer uma simetria. E eu tentei colocar alguns elementos que eu costumo colocar nos meus desenhos, assim, os varitórios e os pontinhos, assim. Foi um tribal autoral. Foi. É bem complexo. E bem desenvolvido. Eu achei legal que você usou ali aquele efeito 3D, né? Você aproveitou o ângulo da caixa, o formato. Ficou bem interessante, gostei. Eu gostei dessa sacada que você teve do olhar do lado daqui, do outro, simetria, alguma coisa, né? No ângulo da caixa você trabalhou bem. Bem diferente. Legal, parabéns. Dicas dadas, caixinhas avaliadas. Agora nossos jurados vão ter um tempinho pra decidir e já eles voltam com o resultado de quem ganha a vantagem, que é poder escolher a pessoa que vai ser tatuada na prova de eliminação. Beleza? Show. Bom, vocês já têm o resultado então, né? Podem anunciar quando quiserem. Bom, primeiramente, parabéns a todos. Sei que vocês saíram da zona de conforto, né? Deu pra ver nitidamente. No processo de criação de vocês estavam um pouco nervosos, assim. Mas fizeram um bom trabalho. E, na nossa opinião, o Felipe se saiu melhor.
pela ideia na composição, pela delicadeza do traço. Ele quis trazer essa referência um pouco oriental, né? Também do dragão. E não sei, vocês querem falar mais alguma coisa? Falou tudo. A respeito ao trabalho dele. É isso aí mesmo, a composição ficou muito legal, esse Ficou bem tema resolvido. voltado para o oriental, ficou bem definido ali o que você queria, né? Então acho que é isso. Obrigado. Bom, então agora que você tem essa vantagem, use ela com sabedoria na nossa próxima prova, que vai ser a prova de eliminação, escolhendo quem você vai tatuar. Ok. Beleza? Bora pra prova então? Bora. Nós vamos revelar o tema da prova eliminatória de hoje. Então todo episódio é temático, já que o tema do episódio é estilo de tatuagem. O tema da prova de hoje é old school. E os nossos jurados vão falar um pouquinho dela. O que você tem pra falar? Bom, o básico do old school, vocês têm que saber, é a aplicação sólida de cores e linhas. Não tem fine line, não tem variação de linhas. Você vai usar a mesma agulha. E as cores não tem diluição. Então, só o básico. Aquelas cores básicas, né? Porque na época, o old, processo muito rudimentar, não tinha muita tecnologia, não tinha recursos. Então, o pessoal das antigas tinha que se virar com o que estava na mão ali, né? Então lembre-se assim, tentar simplificar ao máximo, não querer enfeitar, colocar muito detalhezinho, que isso no old mesmo não existe. Tem que ser o arroz com feijão e, muito importante, a aplicação do old é o que manda, tem que estar perfeita. Sim, a aplicação é muito importante. Em relação às cores, o old tem referência de cor basicamente vermelho, verde, azul, amarelo, branco, nem pensar. E degradê de cores também não. Então, fiquem atentos a esses detalhes que vão fazer a diferença. Muito obrigada. Dadas as dicas, agora os jurados estão dispensados. Que nós vamos conhecer os clientes, as pessoas que vocês vão tatuar hoje. Bom, e agora nós vamos conhecer os clientes. Pode entrar Lucas. Beleza. Francisco. Crispal. Guilherme e Bruno. Beleza. Bom, gente, bem-vindos. Eu queria que vocês explicassem um pouquinho pra eles, um de cada vez, o que vocês pretendem aí tatuar, em poucas palavras, por favor. Então, podemos começar pelo... Então eu vou querer tatuar um pote de geleia com uma colher. Eu queria fazer um gato. Eu tava um pouco na dúvida, mas eu escolhi agora, eu vou querer fazer um olho, tatuar um olho. Bom, a minha ideia era tatuar uma cobra. Eu queria uma mão segurando uma faca. A gente vai fazer o mesmo esquema do programa anterior, vai ser sorteio, mas o Felipe tem a vantagem de poder escolher quem ele vai tatuar. Então, Felipe, agora você pode escolher qual deles. Eu vou tatuar o gato. Bom, então só você não vai sortear. Então, vocês podem colocar a mão aí na urninha, vão tirar uma bolinha colorida, mostrar a cor da bolinha, aí a cor correspondente do tatuador é a dupla formada, beleza? Beleza. Pode começar. Bom, identificaram aí as duplas. Dessa vez a gente começou mesmo, né, com a competição. Então essa tá valendo a eliminação. E a gente teve uma pequena mudança também no tempo de realização das provas. Então vocês vão ter 1h30 para fazer o briefing e 2h30 para realizar a tatuagem. Mas é o Fábio
que ganhou a prova 0, ele tem o direito de usar essa meia hora a mais em qualquer prova eliminatória durante o programa. Só que só pode usar uma vez. Então, se você quiser adicionar essa meia hora já nessa prova do Old School, você tem essa possibilidade. E aí, você vai usar nessa? Não, vou segurar. Vai segurar um pouquinho? Tem certeza disso? Então, show. Então, formadas as duplinhas, decidido tudo, vamos para a parte do briefing. Vocês vão conversar com os clientes e vão fazer o desenho. Preparados? Vamos lá, então. Bom, todo mundo posicionado. Lembrando que vocês vão ter 1h30 para realizar o briefing, certo? Então, 1, 2, 3, valendo! Eu queria muito ter feito ou a cobra ou a adaga. Eram os dois que a hora que eu ouvi eu falei, não, queria muito. Logo que eles foram falando, o pote de geleia me assustou demais. Eu fiquei nervosa ali no momento. Mas a mão com a faca já era uma coisa que eu já fiz no Black Work, que é meu estilo de tatu. Então eu gosto bastante de anatomia, gosto bastante de mãos e gosto bastante de faca. Qual que é a ideia por trás aí desse gatinho? A ideia do gatinho é que ela é uma gatinha pistola. Ela é uma gatinha que se irrita fácil, ela gosta de morder. E ele quis incorporar isso, cheio de personalidade, então, né? É uma gatinha com personalidade forte. Legal. Ela merece uma tatuagem, eu acho. Legal. Então a blusa desse preto aí deixa um negócio bem forte, assim, um negócio que você olha e fala, meu, você vê de longe. Demais, muito louco. Uma base. E legal. Isso aí vai com começar tudo. A trabalhar. Ficou bem legal. Parabéns. Obrigado. E aí? Fala, Márcio. Vi que você ficou animado aí com a escolha do tema, né? Pô, fiquei, né? É um tema que eu já tô mais familiarizado, assim, que eu realmente gosto de trabalhar. E a questão é escolher um olho pra gente fazer. A gente viu umas referências de olho, alguns trabalhos que eram realmente só o olho mesmo. Era quase um old school, praticamente só line work, vamos dizer assim. Sim. Aí a gente chegou a esse olho aqui. Vamos colocar uma nuvem em cima, uns raios embaixo dele. Resumindo, tá na sua área, sabe bem o que tem que fazer, então é isso. E o olho, algo especial? Ter escolhido isso? Não, só curte o olho. Bacana, então é isso aí, boa sorte. Valeu, brigadão. Vamos lá. E aí, Bento? E aí? Tá criando uma cobra da hora aí. Sim, ele veio com a ideia de fazer a cobra primeiro na mão. Era pra fazer ela, tipo, a visão que ele queria era mais ou menos de cima, sabe? Tipo, mostrando a cabeça da cobra. Aí eu conversei com ele pra gente mudar de lugar, pela mão ser um lugar mais complicado, tudo. E pra seguir mais o estilo do old... Vai ser só em preto? Você vai... Não, a gente quer colocar cor, mas não muito também, acho que a gente vai usar só preto. Eu pensei no vermelho bombeiro na barriga dela e um verde musgo em alguns detalhes que eu ainda tô pensando. Interessante. Acho que até interessante também seria você aplicar o vermelho nas rosinhas dentro. Porém, não fazer as rosas tão pequenas, muito detalhadas. Elas mais simplificadas. É o que eu tô pensando mesmo. Por causa dos traços mesmo serem mais grossos. Pra poder fazer bold mesmo, sim. Trabalhar mais no bold, no sombreado, no preto vai ficar bem legal se você der esse destaque. Essa é a minha dica pra você, tá? Ok, valeu. Boa sorte. Valeu. Meu nome é Gustavo, todo mundo me chama de Bento. Eu tenho 20 anos e eu sou daqui de Bauru. Eu trabalho como tatuador há 3 anos, faço faculdade de artes na Unesp há 2 anos. Eu sempre gostei muito de música, toco alguns instrumentos, mas principalmente o que eu faço tem a ver com desenho, geralmente. E por isso que eu acabei gostando bastante de tatuagem. Quando eu tava começando a tatuar, eu fiquei de estágio num estúdio de tatuagem por mais ou menos 1 ano. Foi lá que eles falaram pra eu fazer aula de desenho, tipo, eu nunca tinha feito aula de desenho antes, eu só sempre gostei de desenhar. Quando eu decidi que eu ia fazer tatuagem, eu fui procurando. Eu conheci um cara aqui em Bauru que ele tatuou a minha irmã, e aí eu fui falar com ele e ele viu meus desenhos e ele falou que se eu fizesse uma aula de desenho, ele ia me ensinar sem cobrar nada. Salvou minha vida, sabe? Quando eu tinha lá pra um
uns 15 ou 16 anos, uma amiga minha, ela meio que sugeriu que eu fosse tatuador. Eu já gostava muito de tatuagem na época, eu já queria ter várias, mas tipo, eu nunca tinha pensado nisso antes. Aí que eu fui atrás, que eu comecei a tatuar, eu tinha 17 anos. Eu gosto bastante, no geral, de tatuagens mais diferentes, mais criativas. Eu acho que às vezes é legal você fazer um trabalho grande, uma tatuagem complexa, mas tipo, você passa muito tempo e fica muito cansativo, então nem sempre é a melhor coisa. Às vezes o mais agradável é fazer uma coisa diferente, mas não tão trabalhosa, simples. Era o único amigo meu que já tinha 18 anos. Eu fui começar a tatuar ele, eu tava tremendo, tipo, eu tava mais nervoso que ele. Eu fazia um traço, aí esse tatuador que tava me ajudando, ele fazia por cima, falava, não, é assim que faz, e aí ele sofria. Ficou bom até, não ficou muito ruim a tatuagem, mas tipo, foi por causa do tatuador mesmo. Se fosse por mim, ela teria ficado horrível. É uma oportunidade única, que nem você falou, tipo, não sei se na minha vida vou ter chance de participar de uma coisa assim, mesmo que eu não saiba ainda o que a gente vai fazer além das tatuagens, mas tamo aí, vai ser legal. E Vitória, como é que estamos aí na criação? Já Praticamente finalizado, né? Sim, a gente chegou numa solução bem rápida de desenho. A gente entrou no consenso em minimizar a ideia, deixar o desenho mais simplificado para poder trabalhar no acabamento, nas cores, na paleta e na finalização mesmo. Bacana, gostei da composição, achei ousada no tamanho, né? De todas as composições, acho que é maior. É que ela é bem grande, só que ela é muito minimizada nos traços. É, fácil de resolver, né? Sim, sim. Só vou ter que meter o pé na... Legal. Fica atento em questão do tempo, lembra do tempo certinho, calcula bem. Gostei bastante do trabalho. Oi, Fábio. Oi, beleza? E aí, esse pote de leite? Estamos na finalização dele aqui. Fazendo aqui aquele paninho que vai por cima daqueles potinhos de geleia. Legal. Aquele esquema quadriculadinho assim. Legal. Você toma cuidado com muito detalhe, né? Sim. Por causa da espessura da agulha. Eu até te recomendo esqueirar a agulha, sabe? Pra essa técnica de esqueirar a agulha. Sim. Você esqueirar uma 9 pra ela virar uma 11, talvez, fazer o outline. E usar uma 9 normal pra fazer esses detalhinhos menores. Acho que vai ficar bem legal. Eu tava pensando em fazer o line work principal na 13, mas... Pode ser também, sim, legal. Fazer os detalhes na 9, né? A cordinha e dá um contraste maior, né? Eu acho que é legal. Aí você vai usar bastante preto aqui, assim como que você pensou em fazer? Um verde, um sombreado, né? Aquele bem marcado, e depois jogar um verde por cima. Aqui vai ser um marrom e o vermelho. Uma ideia bem original, porque tudo vai dar certo, então. Pô, que bom. Parabéns. Boa sorte. Obrigado. Pessoal, vamos acabar em 3, 2, 1. Parou. Aê. Agora vamos pra tatuagem de fato. Vamos pro estúdio? Bora tatuar? Nos blocos anteriores, vimos que a competição começou. Na prova Flash, nossos participantes criaram uma caixa com desenhos tribais. E o vencedor ganhou a vantagem de escolher o cliente que ele iria tatuar na prova de eliminação. Enquanto os demais participantes tiveram seus clientes decididos pela sorte. A prova de eliminação começou com tudo. Nossos participantes terão que desenhar uma tatu old school de acordo com o desejo de seus clientes e tatuá-los. Tudo isso em apenas 4 horas. A minha estratégia para escolher o Guilherme foi porque ele queria tatuar um gato. E entre as outras tatuagens que foi propostas, o gato foi a única que eu pensei. Eu consigo fazer um gato old school legal. Porque as outras eram tipo o pote de geleia. Eu falei, não vou fazer um pote de geleia old school porque é difícil. A gente conversou, conseguiu construir algo legal que não fugisse do que a cliente queria e do que eu poderia mostrar um pouco mais, assim, do que a ideia inicial, que era algo mais sucinto. Então acho que a gente conseguiu conversar bem e trabalhar legal no tempo que a gente tinha. Galera, já se passou 1 hora de prova.
Eu gostei na hora que eu comecei a ver o desenho sair no papel do Bento. Tipo, eu não conhecia ainda o trabalho dele. Então, na hora que eu tava meio desconfiado, porque o Bento é um cara meio caladão, ele não conversa muito, ele é bem na dele. E assim, a tatuagem é uma coisa que vai ficar no corpo pra sempre, não tem muito o que fazer depois. Mas aí depois eu fui atrás, ver como que era o trabalho dele. Aí eu fiquei mais tranquilo em relação ao que ia sair no final. E aí, Fábio, como é que tá o processo? E aí, estamos quase finalizando, dando os últimos detalhes aqui, retoques, e já era. Como foi a experiência? Você já tinha tatuado old? Não, primeira vez que eu tatuo old, primeira vez que eu faço um trampo colorido também. Nossa, tá muito massa. Parabéns. Boa sorte. Bom, em relação ao estilo old, a gente se atentou muito à aplicação das cores sólidas, a linha, a precisão do traço, a criatividade e estar dentro do tema. Uma coisa que foi bem legal é que eu conheci um pouquinho o trabalho dos tatuadores antes e eu fiquei pensando, nossa, quero tatuar com a Vitória. E na hora do sorteio saiu eu com ela, isso foi bem da hora, assim. E a gente tava lá junto fazendo os desenhos e ela se animava com a ideia e fazia alguma coisa e ficava super empolgada, olhava pra mim e falava, você gostou? Eu falei, gostei. Então, tipo, ela tava animada e isso me deixou bastante confiante, assim, foi legal. Aí no dia, começou tranquilo, foi bem, no final começou a doer bastante, mas foi tudo certo. Adorei o resultado, ficou bem legal. Eu gostei. Atenção, falta só meia hora, hein? Gente, 5 minutinhos só pra terminar. Três, 2, 1, acabou. Bom, gente, agora que estamos aqui, vai começar a avaliação dos jurados. Então eu vou começar chamando a primeira cliente. Pode entrar a Cristal, que foi tatuada pelo Léo. Pode vir aqui. Então, Léo, gostei muito do trampo, achei bem legal, seguiu a linha old school que a gente propôs. Só tem algumas linhas um pouco irregulares aqui, os traços saindo aqui, né, do limite. E aqui no preto, acho que se perdeu um pouco os cílios. Sabe? Então, Poderia, ele é um... sei lá, ter suavizado mais a sombra nessa parte. O que aconteceu foi, eu procurei um tom de cinza mais claro, e aí o cinza mais próximo ali do que a gente tinha era esse Dark Knight, que é um cinza azulado. Entendi. Na aplicação eu achei que ele ficou no tom de preto. Ficou. Aí hoje eu dei uma olhada assim, ele já deu uma suavizada de tom, assim. Ainda achei que ficou perdidinho, mas foi mais pela opção das cores mesmo. Pode ser até no peso da mão, quando for assim. Quando você vê que tá muito escuro, você pode trabalhar no peso da mão. Mais leve. Isso. Mas é isso. Bacana, gostei. Bem tradicional. Old total, né? Aplicação também gostei bastante, assim. Como a Bela falou, alguns defeitinhos ali na parte do traço e a sombra ali talvez pudesse dar uma suavizada. Mas assim, em contrapartida, a aplicação do amarelo ficou muito boa, a escolha da paleta de cores também gostei bastante, tá? Bom, acho que os dois já falaram o que eu penso, né, em relação ao seu trabalho. Achei bem bacana a composição do desenho, a proposta que você deu pra ela de aumentar a composição, né, não deixar só o olho. Parabéns.
parabéns pelo trabalho. Obrigado. Pode entrar Francisco, que foi tatuado pelo Bento. Bom, Bento, primeiramente parabéns pelo trabalho, fiquei bem Obrigado. surpresa, assim, como você desenrolou a ideia do desenho com o cliente, a aplicação, a composição, as cores, achei bem bacana. Acho que foi uma boa aplicação, ficou bem dentro da temática também. É bacana a escolha do desenho, né? Eu fiquei meio assustado na hora ali da criação, mas o resultado final ficou muito bom. A aplicação do preto, o verde, o vermelho, não teve ponto de machucado. Então, parabéns, ficou muito legal. Parabéns mesmo pelo trabalho, você se destacou. Achei bem ousado por ter muitas formas, muitas linhas e achei ousado. E a aplicação tá linda, tá limpa, bem sólido, bem trabalhado. Gostei muito. Obrigado. Parabéns. Obrigado mesmo. Agora eu vou chamar o Guilherme, que foi tatuado pelo Felipe. Bom, Felipe, parabéns pelo trabalho. Gostei bastante da composição, como você chegou no desenho com o cliente, conversando bastante, né, procurando referência. Foi uma ideia de homenagem, né, bem especial. Achei bem interessante. Parabéns pelo trabalho. Bom, bacana, parabéns, tá? Gostei bastante da parte do briefing, né, a criação, a composição. A parte de aplicação eu acho que é onde você pecou um pouquinho mais, tá? Por conta, talvez, de escolha de agulha, de traço, pintura, né? Mas assim, bacana, os traços grossos, assim, se enquadra no old, mas deixou um pouquinho a desejar na parte de aplicação da cor. Tanto do preto, quanto o amarelo. Apesar de ele falar, minha gatinha é um pouquinho mais begezinha ali, mais clarinha, talvez escurecesse um pouquinho ali para dar um contraste maior, ficaria melhor, tá? Mas gostei bastante, tá de parabéns. Tenta pintar mais a referência dele mesmo. Sim, entendi. Podia ter conversado e dar um contraste maior. Mas tranquilo, tá bem legal, tá? Parabéns. Bom, desenho legal, da hora. Passou bem o que você queria, de personalidade forte, homenagem, enfim. Eu acho que matou um pouco a sua aplicação do preto, por causa da escolha da agulha. E poderia ter usado uma Magnum ali facilmente, né? E talvez aqui na mudança de cor, dá um degradezinho, né? Não sei. Eu acho que ficaria melhor. Obrigado. Pode entrar agora o Bruno, que foi tatuado pelo Fábio. Bom, Fábio, achei um trampo bem legal, bem diferente, né? Um negócio bem criativo. Algumas linhas irregulares. A escolha das cores eu achei legal. Só fiquei meio em dúvida quanto ao sume que você usou aqui. Não foi um sume? Não. Foi preto? Foi preto, só que eu tentei passar o rasteladinho bem levinho. Textura. Tá. Entendi. Deu uma pontinha da impressão agulha de ser um sume. E uns traços mesmo, assim. Eu chamaria sua atenção mais em relação a isso, aos traços irregulares. Tá? Ter mais um pouquinho de precisão. Mas então ficou legal. Bom, parabéns. A aplicação achei que ficou boa, não machucou. Poucas observações, tá? Alguns pontos ali de sombra, puxando um pouco, talvez, pro Neotrad. Mas é que também o tema, né, não ajudou muito, né? O pote de geleia acho que não se enquadra muito ali no old, então achei que a dificuldade foi grande, né? Normalmente o pessoal fala mais em temas navais ou pin-ups, enfim. Gostei. Foi um desafio, né? Imagino que tenha sido um desafio para você, mas o resultado saiu satisfatório, ficou muito bom. Gostei, sim. Bom, Fábio, eu reparei bastante na hora do briefing, né? Vocês conversando bastante, conseguiu desenrolar bem o desenho. Achei bem criativo, né? Foi um desafio para você, imagino, o pedido inusitado, né? Sim, totalmente. Aplicação bem bacana, mas é o que o Márcio acabou de comentar em relação à estética.
talvez esteja mais pro neotrad do que pro tradicional, isso do old. Mas parabéns pelo trabalho, pela aplicação, bom trabalho. E agora, por último, Lucas, que foi tatuado pela Vitória. Bom, Vitória, primeiramente, muito parabéns pelo seu trabalho. Achei uma composição ousada no tamanho, também no momento que você escolheu fazer o freehand, né, no meio do processo. E ficou mais dentro da temática do old, né, da estética. Gostei bastante, achei bem ousado. Você lidou bem com o tempo também, né? 2 horas e meia para fazer um trabalho desse tamanho, bem pigmentado. É um tempo bem em cima, né? Não é tanto tempo assim. E parabéns. Isso aí. Bem ousado, né? Ter mudado toda a estratégia, mudado o local, mudado o formato ali. Passou porque foi freehand, né? Então, mostra o quanto você é capaz de desenvolver um trabalho. Não sei se é sua área específica, não é, né? Tá fora da... Tá. Assim, eu vou fazer algumas observações aqui na parte de aplicação. A gente percebeu que teve um ponto ou outro ali que machucou um pouco além da conta, né? No amarelo ali, talvez. Isso, na verdade, por ele ser claro, não dava pra ver até que ponto era pele, sangue ou pigmento. Então foi um pouco difícil pra mim. Nesse ponto amarelo a gente precisa trabalhar com calma, devagar, dar o tempo de pele, ele demora um pouco pra subir. Mas no geral gostei, acho que ficou bem dentro mesmo do tema old também, tá? Parabéns. Eu gostei muito. Você foi ousada também, ainda mais pelo freehand. Algumas partes dá pra ver que você machucou um pouquinho a pele, mas pouca coisa. E em relação a manchar um pouquinho a tinta, você foi usar a tinta escura depois de já ter jogado o amarelo, foi isso? Evita fazer isso. E quando você for fazer isso, faça vaselina, que aí a tinta não vai manchar onde você já passou, tá? Mas parabéns, bem legal. Obrigada. Eles seguiram bem as dicas que a gente deu, de cores sólidas e traços sem muita alteração de espessura, traços mais grossos. Algumas linhas muito irregulares que acabaram por matar algumas coisas na tatu. O tatu poderia ficar bem melhor se os traços tivessem mais precisão. Dos participantes, a gente viu que um tinha aptidão ali, ele só faz isso, então foi bem fácil, né? A gente não esperava tanto, na verdade. Foi uma surpresa, né? Eles não tinham experiência, eles estavam fora da área deles. E foi difícil escolher quem saiu do programa. Então, feitos todos os comentários, os jurados podem anunciar o resultado no momento que quiserem. Bom, antes de anunciar, tá? Deixar bem claro aqui que foi uma escolha difícil, foi dividida, demoramos um tempo aí até apontar todos os defeitinhos, né? Foi assim, todos ficaram legais. A gente teve que ir nos pequenos detalhes, tá, para poder escolher quem vai ser eliminado. Então, assim, não desanime, esse é o caminho, vocês estão começando agora, né? E levem como um aprendizado, tá? Deu as dicas, é isso aí. Mas alguém vai ter que sair, são as regras do jogo, né? Felipe, hoje foi você, tá? Eu vou explicar. Composição, achei que você foi bem melhor no briefing do que na aplicação da tatuagem, né? A gente viu lá o processo, né, de criação, processo de aplicação, e ficaram muitas falhas na aplicação mesmo, na pigmentação, né? Dá pra ver falha no preto, o amarelo ali acho que deixou um pouquinho a desejar, alguma parte de traçado também. Então, assim, no geral, ficou bom, gostamos, mas tivemos que ver esses pequenos detalhezinhos aí. Espero que leve de forma construtiva. Parabéns pelo trabalho, mas hoje foi você. Vem cá, Felipe. Dá um abraço. Muito obrigada pela participação no programa. Foi muito bom ter você aqui. Boa sorte. Parabéns, cara. Potencial muito grande, velho. Parabéns.
ter participado desse programa foi muito interessante. A real é que, tipo, eu não tenho nenhum ano tatuando, então, de repente, fazer parte do reality show foi muito interessante. Os jurados, eles sempre têm dicas muito boas pra dar, não só os jurados, como todos os outros participantes. A gente conversa entre si, tipo, é um aprendizado muito bom. É uma oportunidade muito boa para eu crescer profissionalmente. É muito bom ter a sua participação, tá? Espero que o seu caminho seja muito brilhante daqui pra frente. Obrigado. Tá bom? Obrigada, jurados. Muito obrigada pelos comentários, por toda a ajuda. Agradeço também aos participantes que ficam com a gente. E é isso, galera. A gente finaliza o programa de hoje. Os 4 participantes seguem com a gente para o próximo episódio. Lembrando que o grande vencedor deles, além do troféu Risco a Risco, vai levar também um curso, que é um workshop em São Paulo de 2 dias, sobre aperfeiçoamento profissional com a tatuadora Thaís Valente. É claro que o nosso programa também não seria possível sem a ajuda dos nossos patrocinadores, que foi o Amable, restaurante topíssimo aqui em Bauru, Pink Suprimentos, e a Thaís Valente, que é a tatuadora que está dando o grande prêmio do nosso programa. É isso, galera. A gente está só começando com o Risco a Risco. Esperamos vocês no próximo episódio, semana que vem. Um beijo.